Olá, querido e querida, seja bem-vindo ao nosso movimento Consciência Hebraica. E hoje no nosso Consciência Hebraica, você já sabe, é dia especial. Por quê? Porque hoje é dia de o amanhecer da consciência hebraica. Nós estamos no episódio de número 38, hoje é dia 24 de março do ano de 2021. Seja bem-vindo. Nós estamos numa trajetória incrível, navegando na construção da consciência hebraica, essa grande cultura, essa grande manifestação da divindade de Yahvé Elohim Adonai para todos os povos. E nós estamos vendo essa história passo a passo. Convidamos você, se você não assistiu os outros episódios, vá lá na playlist do YouTube, procure no YouTube Consciência Hebraica, lá você vai ter a playlist O Amanhecer da Consciência Hebraica e outras playlists para você assistir. Nós estamos no capítulo 38 e vamos seguir daqui. Como sempre fazemos no movimento, a gente fala um pouquinho do porquê consciência hebraica, rapidamente, né, das 4 potencialidades humanas, a essencial é a mais importante. Nela, 4 expressões são fundamentais. A consciência, por isso consciência, e não é um atributo só humano, mas nós, na verdade, captamos a consciência, entramos em uma consciência, por isso somos seres autoconscientes, né? O arbítrio, a vontade e o amor também são características que nos distinguem do resto da natureza. E aqui o hebraico e o judaico, né? O hebraico mais representando o universal e o judaico local, história que acontece no Oriente Médio, mas nós encaramos isso tudo como algo para todos os povos, universal. Jesus realmente foi muito apresentado à grega, né? Influências fortes do helenismo, de Roma, uma mistura da Roma com a Grécia, e os pais da igreja, Agostinho, Aquino, Lutero, foram muito influenciados. Nós queremos um Jesus mais à hebraica. A consciência hebraica é um movimento que procura buscar o olhar original de Jesus sobre a espiritualidade humana. Venha com a gente, aqui é o início de tudo, de todas as coisas, quem fizer esse curso desde o início, e nós desejamos uma boa viagem oferecendo o nosso jato hipercósmico, crístico, para você poder viajar. Olha, o que nós estamos vendo nesse bloco, né? A realidade e o poder do arbítrio humano, concedido pela divindade. Começamos a ler os escritos hebraicos como uma composição de mão única, né? O que é surpreendente, fantástico e causa elevação espiritual. Aliás, deixa eu comentar com você. A leitura da Bíblia ela é muito pouco compreendida. O livro tem milhares de anos, foi escrito por mais de cerca de 40 autores, são mais de 60 livros, e tem aí 3, 4 mil anos, 5 mil anos, 6 mil anos de cultura. Os judeus estão no ano 5 mil e pouco, né? Então, esses escritos, eles conservam uma parte externa, seja lá em que língua forem traduzidos, né? Mas eles carregam na palavra que as exterioriza um sentido interior. E esse sentido, ele é frequencial, né? Ele trata de valores, ele trata de ética, ele trata de uma relação com o cosmos, ele trata de um alinhamento da tua estrutura físico, mental, emocional e essencial. Nós somos uma grande antena parabólica, cósmica, né? Que podemos captar a programação infinita de canais do universo, do cosmos, da vida infinita. Agora, a regulagem dessa antena é um grande mistério, né? E alguns estão só com essa antena voltada aqui para... Só pega a programação terrestre aqui, de tempo e espaço, né? Da matéria, né? E outros conseguem ajustar a parabólica para o infinito, para o cosmos, né? A programação infinita. Agora, o que regula o teu corpo? O que regula a tua mente? O que regula as tuas emoções, sentimentos, desejos e afetos? O que regula a tua essência, consciência, vontade, arbítrio, amor, né? Então, assim, este livro, ele vai realizando este alinhamento. À medida que você lê a Bíblia, mas eu não entendo nada, eu acho chato, eu acho
complicado ler. A Bíblia é um espelho, né? Sempre você acaba se vendo lá. Se é muito monótono, é porque o teu interior está monótono. Eu leio a Bíblia há 35 anos, toda vez que a leio é uma coisa nova e diferente, profunda e belíssima, né? Porque ela foi me transformando, e no começo eu não tinha essa capacidade, não via nada, não entendia nada também, como você, como qualquer pessoa. Então, quero fazer um estímulo, né? Se você já tem aí a Escritura, se você tem uma Bíblia em casa, comece a lê-la, né? Você vai ver que o livro é vivo, você vai ver que ela altera a frequência, né? E a coisa que mais me fascina, eu já falei em outro episódio, quando escrevi essa frase, é o fascínio de uma palavra que se interconecta. E a gente até está fazendo isso aqui no estudo, né? Eu cito, às vezes se eu não escrevo no PowerPoint, eu cito passagens correlatas, né? Então você está em Gênesis, você sai no Apocalipse, entra em Mateus, sai em João, vai para Isaías e está em Jeremias, sai em Zacarias, e os livros estão todos aparentemente unidos em um único sentido, né? Ah, mas a Bíblia, na verdade, se fosse assim, ela criaria uma única espiritualidade, e aqui cada um interpreta de um jeito, tem várias religiões. Isso é a humanidade, isso é o ser humano, né? A unidade das Escrituras, ela é fantástica, mas, porém, todavia, entretanto, estamos nós aí, né? Que lidamos com as Escrituras, e aí tem as nossas humanidades que interferem nisso tudo. Mas olha, no teu interior, ela vai criar uma unidade, com certeza. Se ela não consegue unir a todos os homens, ela faz o prodígio de te sintonizar com você mesmo e com o cosmos, com o infinito, com o universo, com a vida infinita, né? Então estimulo você. Saiba o livro é vivo, saiba que ao lê-lo, mesmo sem compreender muito, sem entender muito, vá lendo, coloque, é como uma programação de computador, é como um software que você está baixando, está fazendo download de um software enquanto você lê a Bíblia. Depois esse programa vai se abrir dentro de você e transformações vão ocorrer, mudanças acontecerão, né? No começo desse curso a gente citou o filme O Livro de Eli. É belíssimo esse filme. E lá ele mostra um cara que está assim, querendo uma Bíblia para poder fundar uma civilização, né? Mesmo por motivos errados. É interessante até o filme abordar dessa maneira. Mas ele sabia que o poder que o livro tinha, que era uma coisa fascinante, né? Então eu estimulo você a essa entrada no mundo da leitura das Escrituras. As grandes lições do Velho Noé, que nós vamos terminar agora, os vários níveis de equilíbrio da natureza, o fim anunciado desde o princípio, as várias relações de Gênesis a Apocalipse. Ok, vamos continuar então a nossa leitura. Estamos em Gênesis 10, de 1 a 5, e lá diz: E estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque, Tiras. E os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate, Togarma. E os filhos de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim, Dodaim. Por esses foram repartidas as ilhas dos gentios nas suas terras. Olha, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. E aí do Gênesis 10 nós vamos para o 11, onde está escrito: E era toda a terra de uma mesma fala, de uma mesma língua. Deixa eu te falar, a princípio todos esses nomes que você aí vê aí, provavelmente não vão significar nada. E eu recomendo para as pessoas que estão lendo a Bíblia pela primeira vez, até para pular essas árvores genealógicas. Quando tem isso, você passa para frente no texto mais histórico, que é o que a princípio vai te preencher mais, né? Depois nós, que acabamos estudando muito o livro, nós vamos entender que esses nomes estão conectados com povos, com estruturas que vão causar guerras e muitas coisas lá para frente, né? Mas agora nem é o caso de nós abordarmos com toda essa visão, nós vamos mais naquilo que é prático, que envolve a vida, e você pode, a princípio,
passar por esses nomes e nós não vamos nos estender nessas genealogias. Algumas reflexões desse texto que nós lemos, né? A multiplicação de povos e línguas ocorre com muitas gerações. Então, assim, aqui observe, toda a terra, quando se fala lá em Gênesis 10, né? Está falando, cada qual segundo a sua língua, cita todos esses povos e diz que haviam várias línguas. Né? Aí no Gênesis 11 está escrito, e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Então, olha, esta passagem nos dá pistas que a passagem seguinte, ou seja, a que vai surgir da Torre de Babel, onde fala que a linguagem humana era uma só, né? Aconteceu em período anterior e que seu evento mostra determinados arquétipos que veremos a seguir. Vemos ainda que a mistura de fatos históricos com símbolos que resumem grandes períodos da história. Olha, eu comentei com vocês que o Gênesis, principalmente 1, 2 e 3, né, eram totalmente simbólicos, e que depois do capítulo 4 começaria um processo mais histórico na Bíblia. Você vê, nós estamos aí no capítulo 10, 11, mas ele ainda traz coisas que são arquétipos, né, grandes símbolos que vão nos dar ensinos fundamentais da natureza humana, da história do ser humano. Vai conectar com o Apocalipse e tudo mais. Tá? Então, você vê que você pode falar, mas a Bíblia é incoerente, aqui está dizendo que tem várias línguas, depois diz que a terra era de uma língua só. Uma questão de aplicação, né, de você se abrir para entender que o texto ele não está numa ordem propriamente cronológica, temporal. Né? Ou seja, todo mundo que vai buscar na Bíblia um manual técnico, né, não vai se satisfazer, porque a Bíblia ela é um romance, ela é um poema intuitivo, onde ela vai te dar leis maravilhosas e fundamentais. São estas leis que nós procuramos ressaltar aqui. Né? Então, aqui eu mostrei para você que um pouquinho antes fala que já haviam línguas diferentes, então esse capítulo 11 ele vai voltar no tempo como um grande símbolo. Vamos ver que símbolo é esse? Vamos aprender com as Escrituras? Gênesis 11, 2 a 9. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram, eia, edificamos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus. E façamo-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face da terra, de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chama o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Olha, quais são as reflexões que nós vamos tirar daqui, né? Primeiro você vê então que ela volta no tempo. Ah, mas ali está dizendo aconteceu que partindo eles, dá uma sequência. Mas não é esse exatamente o ponto, né, que você deve observar. Né? Apesar de uma aparente sequência histórica, mas você vai perceber que essa passagem está muito anterior. Ela está falando de um processo arquetípico, né? Ou seja, ela vai descrever uma condição humana, uma característica humana que, acontecendo, vai produzir um tipo de movimento no homem. E aí agora nós vamos estudar, vamos entender exatamente isso, o arquétipo dos dois maiores poderes humanos, a palavra e o número.
a busca da unidade, a busca de um nome. Né? Bom, para se construir uma torre, né, você precisa de engenharia, necessariamente. Então nós vemos que essa palavra ela está tratando acerca da ciência. Essa ciência é uma linguagem que começa a se tornar unificadora dos povos. Né? Tanto que, por exemplo, quando você lê aqui esse verso, não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Se você buscar lá no livro de Daniel, não vou te dar exatamente o verso agora, estou te falando por intuição, mas se você procurar no Google, ele vai te dar. Lá no livro de Daniel está escrito assim: a ciência multiplicará sobremaneira, ou seja, sem limite, né? Vai multiplicar grandemente. Então, quando o arquétipo, o símbolo de Babel é criado, né? Independente aqui, se você quiser considerar uma história factual que tenha ocorrido, ótimo. Se você quiser considerar que isso foi um símbolo e não uma ocorrência exatamente como está sendo declarado, a gosto do freguês. Ninguém vai voltar no tempo e saber, isso não precisa ser motivo de nenhuma polêmica. Cada pessoa fique com aquilo que melhor cair dentro de si, despertar mais fé no seu interior. De qualquer forma, o que é mais importante nessa passagem é a essência dela. Tá? Então, o que você tem ali? Pessoas que se unem e alcançam um entendimento comum da realidade. Então, como eu disse, a torre é símbolo de engenharia, é símbolo de ciência, é símbolo de domínio de um tipo de mentalidade. E quando os homens alcançam isso, o que eles buscam? Olha aqui na passagem, né? Edifiquemos uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus. Então, aqui vem o primeiro símbolo, né? Que é exatamente uma descrição da natureza do anticristo. Quando aqui ele fala que a torre vai tocar os céus, né? E depois em seguida, olha, ele acrescenta, né? A torre vai tocar os céus, nós vamos fazer um nome para nós, façamos-nos um nome, ou seja, eles não tinham nome. O que ele está querendo dizer? Né? Que nome é esse? Para que não sejamos espalhados. Então ele não quer ser multiplicado, ele quer alcançar uma unidade. E olha a frase que vem em seguida, e o Senhor disse: eis que o povo é um. Então guarde bem essas frases, olha, tocar nos céus e se tornar um, e não haver mais restrição para tudo que eles vão alcançar. Essas palavras é que determinam o grande símbolo de Babel. E é um símbolo apocalíptico, é um símbolo profético da natureza humana. O ser humano vai ter o desejo, e aí isso vai descrever muito a natureza de um personagem que ainda não nasceu, e que é muito misterioso nas escrituras. Ele está aí sendo formado agora, nesse exato momento. Alguém da genética do anticristo está produzindo, gerando, casando, que vai culminar em um homem que será o anticristo. A genética dele está, nesse momento, sendo formulada na nossa humanidade. Né? E qual que é a característica principal? Ela vai estar ligada lá com o arquétipo de Caim. Né? O Caim, ele tem um oferecimento espiritual? Tem. Ele leva um sacrifício a Deus? Leva. Só que ele quer que Deus o sirva, ele quer que Deus aceite a oferta que ele quer fazer. O caminho dele vai ser sobrecolocado sobre o caminho de Deus, sobre o próprio Deus. Esse é exatamente o espírito do anticristo. Né? Ele vai se colocar acima de Deus, ele vai se colocar como Deus, ele vai se declarar Deus. E aqui, em Babel, o que está acontecendo? Os homens ganham uma unidade, e o que eles querem? Eles querem alcançar o céu. Aí você diz, ora, mas Deus não quer nos levar a todos para o céu?
Não é porque é dito sempre o reino dos céus, que é um estado de consciência, na verdade, não é um lugar, né? Se você ainda vê o céu como um lugar, ok, tudo bem, cada um tem um estímulo, né? Mas olhando bem profundamente, nós vamos ver que o reino dos céus é um estado de consciência. Jesus mesmo disse, olha, o reino dos céus não vem de maneira ostensiva, não acrediteis quando vos disserem ele aqui ou ele acolá, porque o reino dos céus está dentro de vós. Então não pode ser um lugar, um estado de ser. Agora, eles querem alcançar esse estado de ser, mas pela ciência deles, pela engenharia deles, pelo trabalho deles. Esse é o espírito do anticristo. Eu me tornarei Deus, mas sem a ajuda de ninguém, pelo meu próprio ego. Então, meu querido e minha querida, se você está vivendo a sua vida isolado, né? Se você está vivendo o teu projeto de vida sem Deus, sem Yahvé Elohim Adonai, sem Yeshua HaMashiach, né? Se você acha que você se basta para o que você quer realizar, cuidado. Este é um caminho possível na humanidade, sem dúvida, mas é um caminho que não terminará em vida, porque nós precisamos de Yahvé Elohim Adonai. Nós dependemos de Yahvé Elohim Adonai. Ele é o nosso ar, ele é a nossa vida. E Yeshua HaMashiach, Jesus, o Cristo, é o recurso dele para nós tocarmos e alcançarmos e realizarmos o céu no nosso interior. Então, este arquétipo de Babel está ligado com o arquétipo de Caim, está ligado com o anticristo lá na frente, que é um campo de atitude. Olha o que eles buscam aqui. Eles buscam tocar o céu para que ter um nome, para não serem espalhados. E eles querem se tornar um. Então, o que aconteceu? Há uma determinação de Deus para que essa unidade seja desfeita. Então, quando diz ali que confundiu a língua dos homens, significa que retardou o processo deles alcançarem essa unidade. Porque eles vão buscar isso, vão. O palco final apocalíptico da Terra é um grande líder, um homem de um poder extraordinário, de uma inteligência nunca vista, de um poder maravilhoso, um verdadeiro príncipe da humanidade. O anticristo não será uma coisa feia, não desejável, grosseira, de forma alguma. Nunca confunda o mal com o feio. Isso é que muita gente faz essa associação, né? O belo sempre com o bom e o feio com o que é mal, né? O anticristo terá atrativos sem fim para a nossa humanidade, né? Só que o final da história não vai ser muito bom, né? Então aqui, olha, este arquétipo que está sendo demonstrado, né, ele pode ser aplicado na tua vida. Como é que andam os teus caminhos? O que você anda fazendo? O que você quer realizar? O que você prevê até o final dos teus dias? Qual que é a tua visão do atemporal? O que você está fazendo na tua vida que culmina para uma transcendência? Isso está dentro do que a divindade projetou para o homem, ou você está criando um caminho teu, inventando as tuas respostas, né? Lembre-se do profeta nas Escrituras que descreve o homem, né, o ser humano, assentado sobre as suas fezes, né? Ou seja, a pessoa produz uma teoria lá das suas entranhas e coloca aquilo como fundamento da sua vida. Assentar é por fundamento, né? Fezes é o que você mesmo elabora lá dentro de você. Cuidado. Nós podemos ter a humildade de cedermos àquele que é o Senhor, né? E sabe como nos instruir. Ele tem a sua palavra e ele nos guia. Mas se nós quisermos fazer a torre e nós mesmos tocarmos o céu e nós produzirmos o nosso próprio nome, bom, aí, né, cada um toma
tome a decisão. Olha aqui, para você ver como essa passagem não é uma mera interpretação minha, nós vamos ler algumas passagens que vão te dar o contexto exato do que ela é. Olha João 17, 20 a 23. Olha o que Jesus pede. Essa é chamada oração sacerdotal, né? Deixa eu dar o contexto para vocês. Essa passagem que nós vamos ler é chamada a oração intercessória, né, sacerdotal de Jesus. Ou seja, é como mais ou menos se Jesus tivesse um pedido para fazer a Deus, por todos os discípulos dele e por ele mesmo. Qual seria esse pedido? Você vai ver nessa oração o que Jesus pede, né? Então nós vamos passar essa oração para você e você vai ver, você vai ver o que ele pede, né? Então ele diz assim: não rogo somente por estes, ou seja, aqueles que estão com ele ali, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Olha, então eu e você entramos aí, ó. Espero que eu entrei. Espero que você também. Por aqueles que pela tua palavra, olha. Então não é um convencimento pessoal de Jesus, né? Jesus também está submetido à palavra de Yahvé. E ele sabe que ela a indica, ou indica para ele mesmo, né? Aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Para que todos sejam um. Olha aí a busca da unidade, né? Esta é um dos maiores mistérios, ó, por isso que ela está lá na Torre de Babel. Você percebeu? Está lá na Torre de Babel. Foi Jesus que copiou Babel? Não, foi Jesus que copiou Babel. Né? É porque a divindade já determinou a busca da unidade. Né? A unidade é uma coisa tão incrível, porque a divindade permanece sendo o que ela é, um ser infinito. E ela cria seres que também permanecem sendo o que são. Não há interferência de domínio da divindade nesses seres, eles são livres, mas pelo processo que eles foram gerados e depurados e formados, eles se tornam um com ela, numa unidade perfeita. Este é o grande mistério da divindade. Isto chama-se unidade, né? E o contrário disso é a multiplicidade. Lembre-se da passagem que Jesus fala com aquele endemoniado gadareno, né, e pergunta: qual é o teu nome? E ele diz: meu nome é Legião, porque somos muitos. Então, um dos aspectos psicológicos do homem moderno, do homem de todos os tempos, né, isso está aumentando, né, é essa confusão de vozes dentro de nós, né? Nós somos todos e tudo menos um. Se você for medir uma pessoa pelo comportamento dela durante o dia, você poderia colocar vários nomes nela, porque ela não é uma, ela é uma legião. Então isso está chegando a tal ponto, né, que não se sabe mais nem o sexo da pessoa, o que ela é, o que ela vive, o que ela busca, o que ela quer. Há uma multidão dentro dela, que cada hora quer uma coisa diferente e é uma coisa diferente. Meu nome é Legião porque somos muitos. Então, o que a divindade propõe é a unidade, olha. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és um em mim. Ó. O Pai continua sendo Pai, Jesus continua sendo Jesus, e eles dois têm uma unidade perfeita. Para que também eles sejam um em nós, olha, nós sendo um neles e eles sendo um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um. Então, a mesma glória que Jesus recebeu, qual foi essa glória? Dele chegar e cumprir Gênesis 1:26. Façamos um ser a nossa imagem e semelhança. Ele chegou a essa imagem e semelhança de Deus. Então, ele está dizendo que nós vamos alcançar essa mesma qualidade, né? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Esta é a grande busca.
Essa é a grande realização. Nós nos tornarmos nós mesmos em perfeição, na divindade, ela permanece ela mesma e nós com ela somos uma única coisa. Nós somos livres, sem estarmos sendo abduzidos por nada, né? Sem estarmos sendo impostos a nada. Há uma liberdade total e uma unidade total. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Por quê? Porque a divindade ama todos, ela quer formar a todos. Qual é o propósito dela? Cumprir Gênesis 1:26 na minha vida, na tua vida. Ela ama você, ela quer realizar o teu ser. Ah, mas eu nasci, minha família, problema, eu fui abusado, sofri. Ótimo, aconteceu. Não? Você tem problemas, todos nós temos dificuldades. Mas não tinha outra alternativa. Para ser você, tinha que ser aquele pai, aquela mãe, aquele bairro, aquela situação, tinha que ser tudo isso. Mas em última instância tem o amor aí. O amor está realizando tudo. Ah, mas eu prefiro me voltar para o ódio que eu senti de todas essas coisas e não para o amor. Aí é uma escolha. Você está escolhendo o caminho do medo? Ou você quer o caminho do amor? Aqui a proposta é o caminho do amor. Olha lá em Apocalipse 2,17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, então, tem uma batalha. Darei a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca. E na pedra branca, um novo nome, escrito o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Olha aí o nome. Mesmo que Babel queria. Eles não queriam fazer um nome? Essa é a proposta de Deus. Só que lá eles querem fazer por eles mesmos, sem Deus. Esse é o espírito do anticristo. Então, quando nós temos um espiritualismo, temos ideias espirituais, onde nós queremos fazer por conta própria, não é recomendável. O recomendável é nós recebermos do Criador, para o nosso interior, nós acolhermos a direção dele para nós, porque ele nos ama, ele sabe o que é melhor para nós. Você não sabe o que é melhor para você. Eu não sei o que é melhor para mim. Não sei. Mas ele sabe o que é melhor para mim. Eu confio nele. Aí você anda por fé. Né? E isso te dá paz. Isso te dá serenidade. Isso te dá capacidade de suportar, de viver com esperança, porque você confia. É o caminho da entrega, da dependência, da interdependência. Agora, o outro caminho é o do medo, é o caminho da insegurança, o caminho do ódio, da desconfiança. Esse caminho não é bom, não termina bem. Recomendamos a você. O Ministério da Saúde adverte que para a tua saúde eterna é melhor você seguir essa palavra, que ela vai te levar. Ela vai te levar melhor, meu irmão, minha irmã. Né? Então, olha lá. Né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito. Então, não é o Zé Buchudo que fala, né? É o Espírito de Jesus, é o Espírito Santo. É o Espírito que emana de Yahvé Elohim Adonai através de Yeshua HaMashiach. E ele diz a nós, né? Um ajuntamento de pessoas que exercem fé, que se chama igreja. Ao que vencer, então é a batalha da vida, é a batalha da existência. Darei a comer do maná escondido. Quem é o maná escondido? O maná escondido é o próprio Senhor Jesus, né? Então ele vai dar de comer da natureza dele mesmo. E também dar-lhe-eis uma pedra branca. Olha, pedra é símbolo de rocha. Olha o Cristo aí de novo. Quem é a rocha de Israel? É o Messias. E a branca? Porque branca é a cor da divindade. Se você mistura todas as cores, dá uma não cor que tem todas as cores. É o branco. Essa é a cor da divindade. E na pedra, na rocha,
que é Cristo, haverá um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Você fala, ora, mas para que uma coisa vai ter um nome e ninguém vai saber esse nome? Então não serve para nada. Não é isso? Ah, poxa, vão me dar um nome que só eu sei. O nome, como é que os outros, eu não vou poder falar o meu nome? Né? Então, tem muita coisa que as pessoas não entendem. Né? Porque, na verdade, nome é designativo de ser. Meu querido, minha querida, você não está entendendo o que você vai ser. Cada um de nós vai ser formado à imagem e semelhança de Deus, mas nós vamos ser todos diferentes. Nós vamos ser semelhantes ao infinito, semelhantes à imagem de Deus. Dizer que há um nome que só quem que tem aquele nome sabe qual é o nome, está dizendo que cada ser vai ser de uma complexidade tão profunda, bela e inimaginável, que é impossível que se esgote o que este ser será. Por isso que é um nome indizível, que hoje, por exemplo, o único nome indizível é o de Deus. Nós falamos Yahvé, Jeová, até se perdeu a pronúncia, e foi bom que se tenha perdido a pronúncia real desse nome, é o impronunciável, é o nome daquilo que não pode ser dito, porque o nome dele é tão complexo que não pode ser dito. Esse eu sou o que sou é um grande símbolo do que pode ser Deus. E lá então ele nos dá essa mesma característica, olha, um nome escrito o qual ninguém conhece. Está escrito em que pedra? Pedra é Cristo, que foi formado por quem? Pela divindade, por isso pedra branca. Você será essa pedra branca. E você vai ter um novo nome, ao qual ninguém sabe, senão aquele que o recebe. Então aqui, olha, a gente vê, você reparou que o arquétipo Babel quer também um nome, quer também ser quer alcançar o céu, mas por conta própria? Esse é o espírito do anticristo, que é um espírito que nós devemos evitar. Vamos prosseguir? Então a gente está fazendo essas relações entre Gênesis e muitas outras passagens, né? Para você poder compreender, poder entender coisas maravilhosas. Então vamos continuar mais um pouco aqui, ó. Essas são as gerações de Sem, Arfaxade, Selá e Éber. Viveu Selá depois que gerou a Éber 403 anos e gerou filhos e filhas. Depois Naor viveu 29 anos e gerou a Terá. Depois Naor viveu 119 anos, gerou filhos e filhas. Viveu Terá 70 anos e gerou Abrão. Olha, agora começamos a entrar num personagem mais histórico, né? Daqui para frente os anos vão começar a ser ajustados de um outro período, né? Compatível com as nossas eras, e tudo aqui começa a se tornar mais palpável a partir de Abraão, né? Ficamos com mais fatos históricos e menos simbólicos. E Naor e Arã. Então, o Terá teve 3 filhos, Abraão, Naor e Arã. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Arã, né? Então 3 filhos, e Arã gerou a Ló. Então, um dos filhos dele teve um filho chamado Ló. E acontece um fato curioso, e morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo. Não fala de que aconteceu essa morte, mas Arã foi apanhado pela morte e deixou inclusive filhos, ficaram órfãos, né? Terá ainda vivia quando Arã morreu. Na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Olha, eles estão lá no Iraque, né? Essa região de Ur fica lá para cima no Iraque, ainda não aqui na Palestina, né? Nós já mostramos nos nossos estudos aí alguns mapas para você poder se situar. E tomaram Abraão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abraão era Sarai, né? Ou Sarai. Ó, e a gente fala Abraão, né? Mas aqui o nome ainda é Abrão. Você está reparando? Ó, repara bem. Coloquei em negrito ali, ó. Abrão, não Abraão. O nome dele vai mudar. E o nome da Sara vai mudar também. E depois nós vamos falar sobre essa mudança de nome. E o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã.
Então, o Harã, além de ter o Ló, teve a Milca. E o tio dela, né, acabou tomando ela por esposa. Pai de Milca e pai de Isca. Então, ele também tinha gerado Isca. E Sarai foi estéril, não tinha filhos. Bom, aqui nós vamos fazer algumas reflexões. Tá? Primeiro, aonde está a genética, né? A eugenia de Jesus? Ela está em Sem. Né? Então, nós vimos a eugenia, né? Que é aquele gráfico genealógico dos antepassados de Jesus, e agora nós vamos dar mais uma olhadinha nele, para que você tenha um panorama aqui de como a história transcorreu. Né? A gente escorremos vários pontos aí, sem dar uma olhada de novo no nosso gráfico. Né? Olha, então aqui temos Adão e Eva, Deus o Criador de todas as coisas, né? O Adão e Eva primeiro simbólico, que aparece até Gênesis 3, depois o Adão e Eva genético, né? Que vão gerar pessoas. Então, temos o filho Abel, que morre, né? É bastante simbólico. Aí aqui temos o Caim, ou Cã, que vai gerar uma série de descendentes para cá, tá vendo? Enoque, e vai aqui toda a descendência de Cã. Mas aqui nos interessa mesmo, é que depois de Abel, que não teve filhos, morreu, Eva teve Sete. E aqui em Sete é que está a genética crística. Né? Então, depois de Sete é gerado Enos, né? Aí Enos, Cainã, Melalel, Jered, e por aí vai. Enoque, Matusalém e Lameque. E de Lameque, então, a gente vai chegando aqui em Noé. Noé tem os 3 filhos, que é o Cã, o Sem e o Jafé. Mas a genética crística está em quem? Está aqui no Sem. Ó. O Sem é que vai gerar o Messias lá na frente. Então, esse é o ponto central do nosso acompanhamento. Depois, Arfaxade, Sala, Eber, Peleg, Reu, Segur, Naor. Essas são as sequências. De Naor vai para Terá. Terá vai para Abraão. E Abraão com Sara vai gerar Isaque, e com Agar vai gerar Ismael. Ismael também vai ter 12 filhos, vai ser o pai de todos os árabes, né? E Agar é uma mulher egípcia. Nós vamos encontrar uma influência da genética egípcia sempre presente em Israel. O Egito é uma nação misteriosa, né? E um povo milenar também, e tem mistura deles aí na formação de Jesus. Isso tudo aparece, né? Então nós agora demos uma olhada no nosso gráfico e vamos voltar aqui para o nosso texto. E nesse texto nós vamos ver aqui a linhagem então está em Sem, a passagem do período simbólico para o período histórico, né? Então, é o que eu falei para você, cada vez vai se tornando mais concreta a história. Alguns símbolos do início do mundo, né, da formação da cultura humana, vão sendo deixados de lado, né, e passamos para um período mais histórico que começa em Abrão. Depois de Noé, Abrão será o grande marco da fé crística. Vou falar para você uma coisa importantíssima. Né? Abraão, quando você vê lá as 2 torres gêmeas caindo nos Estados Unidos, tudo está baseado em Abraão. Abraão é considerado o pai da fé, porque dele vai surgir todo o desenvolvimento da cultura hebraica fortemente. Ele é essa figura mais histórica que marca a formação do povo de Israel. Então ele vai formar o judaísmo, tá? E dele também virá todos os árabes, os muçulmanos. Então ele gera Ismael com Agar, que é egípcia. Ismael tem 12 filhos, e essas tribos árabes vão vir até lá na frente, quando depois, 600 anos depois de Jesus nascer, surge um menino chamado Maomé, Mohammed.
E o Muhammad, ou Maomé, ele vai olhar, ver o seu povo numa idolatria tremenda, e ele fala, olha, nós precisamos voltar à obediência do verdadeiro Deus. Então ele vai criar o Islã. Islã é obediência. Então ele vai eliminar aquela idolatria toda e vai unificar o povo árabe e voltar o povo árabe à adoração de Alá, que é o mesmo que Jeová. É a palavra árabe para Yahvé. E eles vão voltar-se para o Deus de Abraão. Então você vê essa conexão toda voltada para dentro de Abraão. Né? E ele também será o pai da fé dos discípulos de Jesus. Então nós que vamos até o Messias hebreu, Jesus, nós nos tornamos filhos de Abraão. Porque nós somos enxertados na videira de Israel. Então nos tornamos hebreus virtualmente. Né? E tudo isso está centralizado na vida desse grande homem que nós vamos estudar daqui para frente. Fique bem atento aí, porque você vai ver isso. E uma coisa interessante, né? Abraão e Sara, aqui, ó, e Sarai foi estéril e não tinha filhos. Então a esterilidade de Sarai vai nos revelar muita coisa, o mistério do atrito, da dificuldade para a cristificação, que nós vamos compreender melhor no nosso próximo encontro. Já deu aí o nosso tempo, né? E espero que você tenha aproveitado. No nosso próximo encontro nós começamos a vida de Abraão. Não perca, né? Nós somos um movimento Consciência Hebraica. Nosso desejo é levar a você um conhecimento milenar, que isso tudo desperte a tua vida e que você encontre nessa concepção o Messias hebreu, Yeshua HaMashiach, Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, aquele que nos ama, aquele que nos forma à imagem e à semelhança de Yahvé Elohim Adonai. Então não perca o próximo episódio, nós nos vemos na semana que vem, vamos começar a ver a vida de Abraão, você vai aprender coisas incríveis com esse homem que vão alterar o teu estado de consciência. Né? Procure a gente nas redes sociais, entre lá no YouTube, deixe o seu like, faça algum comentário, diga de onde que você está assistindo o nosso vídeo, como ele tem falado com você. A gente gosta muito de saber como as coisas estão chegando, sugira alguma melhor, algum assunto que você gostaria que a gente comentasse. E nós também estamos no Telegram, você pode entrar, tem uma biblioteca lá, o Telegram, você acessa o passado, todos os vídeos estão publicados lá. Também no Instagram, nós estamos melhorando para se tornar redes cada vez melhores. Nós estamos aí, vamos aperfeiçoá-las. Nós somos o movimento Consciência Hebraica e desejamos a você um Shalom Adonai, um Salem Aleikum, a paz que esteja na tua mente e te dê vida. Até o nosso próximo encontro.